10 da noite, na sequência do programa do JB, às vezes com um pouquinho de atraso, né? Hoje, especialmente, vai acompanhar um programa diferente que vai prestar aqui uma homenagem a um artista plástico importante aqui da cidade, né? Mas nós estamos sempre juntos, a gente repete de segunda a sexta, sempre às 10 da noite, né? Com entrevistas e discussões importantes sobre a região, sobre o país. E lembrando sempre que às 1h30 da tarde você tem o painel Regional Debates, com personalidades da nossa região, discutindo e debatendo, né, os temas importantes, a pauta regional aqui da nossa Baixada Santista e os temas que estão também sempre em destaque a nível nacional também. Nessa edição, como eu falei, né, vamos discutir e falar muito sobre arte plástica, pintura, não é? Recebendo aqui, muito prazer, um artista plástico, o pintor, né, o nosso Ataíde Lopes, que está completando 66 anos apenas, né? 66 anos nessa arte. Boa noite, Ataíde, prazer receber você, está tudo bem? Tudo bem, tudo bom. Muito bem. E quem está também acompanhando a gente aqui, participando conosco, né? Um aluno do Ataíde já há 8 anos, me parece, né? Se eu estiver enganado, ele vai me corrigir. É o empresário, gerente administrativo da Rodrimar, o nosso Antônio Carvalhal. Boa noite, prazer recebê-lo, tudo bem? Boa noite, doutorão. Agradeço o espaço e a homenagem ao mestre Ataíde, né? Legal, mestre Ataíde, muito bem colocado aqui pelo Carvalhal, né? Lembrando que o programa está gravado nesta edição, você não participa com a gente, claro, mas vai acompanhar com certeza aí uma série de informações interessantes, né? E como é que se cria, né, um artista plástico, né? Se isso realmente vem de berço, se isso realmente vem, o talento brota e as coisas caminham naturalmente, não é? Ou se é como diziam os profissionais da comunicação antigamente, né? 20% de talento e 80% de suor. A Ataíde começou na arte com 14 anos. 14 anos de idade. Começou cedo, né? Cedo, bem cedo. E o talento brotou nisso, é o que eu estou falando aqui. Como é que surgiu começou essa vontade de desenhar e pintar começou verdadeiramente aos 8 anos. 8 anos de idade? Foi o presente que eu mais gostei naquela época da minha avó. Que foi uma aquarelazinha. Tá. Naquela época, que eram umas aquarelazinhas, que vinha um pincelzinho com várias cores. Começou aí. Ganhou uma tela também ou era no papel? Não, era no papel mesmo, Papel papel colorindo, desenhando o tempo inteiro. E aos 13 anos de idade eu fui trabalhar já numa oficina de pintura. Isso quem me levou foi um primo, que era um pouco mais velho do que eu, e ele viu essa tendência minha de pintura, de sempre falar sobre pintura, de arte, me levou então para que eu tivesse uma profissão dentro desse setor. Oficina de pintura com professor de arte? Não. Nessa época você só aprendia trabalhando. E eu me tornei um letrista. Aos 15 anos de idade eu já era letrista profissional. Naquela época era feito tudo à mão, as placas, que hoje é feito tudo pelo computador, era feito tudo à mão, sabe? Não existia esse procedimento automático que há hoje, né? Ah, claro, as coisas mudaram. E foi aí que começou. Aí aos 14 anos eu me interessei mais para aprender a pintar, pela pintura, queria ter mais conhecimentos, porque até então eu só era letrista, fazia letras, placas, com decoração. Aquela época, quem é da minha época lembra que, por exemplo, cabeleireiro, placa de cabeleireira de salão de beleza, tinha uma mulher com permanente, entendeu? Escolas, tinha, por exemplo, escola Getúlio Vargas, tinha o rosto do Getúlio Vargas, então isso chamava-se decoração, naquela época, né? A letra com decoração. Eu já era formado nessa parte. Você fazia esse tipo de também pintura? Fazia tudo isso. Tipo de trabalho? Esse trabalho também. Foi aí que eu procurei mais aperfeiçoamento. Fui estudar pintura com um pintor em Santos, José Rocoleto Lubas, era um grande pintor, grande professor, tinha vários alunos. Aí você já tinha mais idade? Com 14 anos. Ah, com 14 anos 14 anos fui estudar pintura com ele. Estudava, e à tarde, estudava de manhã, eu fui à tarde.
E quando eu comecei a trabalhar, já noutra firma, aí eu passei a estudar à noite, entendeu? E trabalhava durante o dia e estudava pintura em algumas horas no ateliê do pintor, do professor Lubra. Foi aí que começou. Aí que tudo começou? Aí começou tudo aí. Legal. Tem uma história curiosa de como é que o nosso Antônio Carvalhal aqui conheceu, não é, o Ataíde, né, Carvalhal? Isso, eu conheci o Ataíde, o trabalho dele, através do programa de televisão do Paraná, que era o programa Mil e Uma Noites, né? Mil e Uma Noites. Existe até hoje. Até hoje? Há 5 anos ele colocava os quadros dele lá em leilão, e o pessoal falava, o mestre de Santos, Ataíde Lopes e tal, e eu tive curiosidade e sempre gostei de pintura, mas não pintava. E aí fui pegando o gosto. E aí procurei o Ataíde, só que o Ataíde falou, não dou aula aos sábados. E a gente que trabalha em empresa, Porto, principalmente Porto, você viu, só tem um tempinho no sábado, né? E aí eu comecei no Sesc, em 1998. Comecei com o professor Edson Milani. Fiz 3 anos no Sesc, depois fui fazer aula com um professor na Praia Grande, chamado Rodolfo Rondon, que o Ataíde até conhece. Muito. Rodolfo Rondon? Rondon, que é santista também, mas hoje está radicado na Praia Grande. E aí, insistindo com o Ataíde, ele abriu uma exceção de sábado, Opa. hora de descanso dele, né? Isso é porque o aluno era bom, é isso? Na vontade, tinha futuro? Tinha muita vontade. Tinha muita vontade. Muita vontade. Eu costumo dizer que ele é um artista e eu sou um arteiro. Você é um obreiro. Obreiro, Vamos ficar assim, né? O artista e o obreiro. O obreiro, tá certo. Bom, tá bom, né? Nós temos aí uma série de fotos aí para mostrar, né? Da arte aqui do Ataíde Lopes, é uma homenagem aqui que foi trazida à nossa produção, nós achamos muito interessante, né? Uma ideia aqui do Carvalhal, do Luiz Vinagre também, não foi? Isso, correto, sim. Vocês mantiveram. Porque é uma pessoa de Santos, né? Uma pessoa sem dúvida, né? Um artista plástico de Santos, importante, destacado, e que a gente precisa fazer essas reverências, bom, né? Essas figuras importantes da região. Por exemplo, aí um quadro, você vai olhar no vídeo ali. Que quadro é esse aí? Isso é uma praia, né? É sintetizada, é um trabalho mais sintetizado, impressionista, porque eu sou pintor impressionista. Minha técnica é impressionista. E isso é de Ubatuba, parece que é Praia Vermelha de Ubatuba. O impressionismo se caracteriza pelo quê, para quem não tem o impressionismo, a diferença entre o clássico e o impressionismo é que o clássico tem linhas. Você vê linhas, tudo muito marcada, a pintura muito marcada. Isso é uma fotografia, né? O clássico. O clássico. O clássico lembra a foto. Isso, muito. E o impressionismo já não existe a linha, a própria cor te dá os espaços, entendeu? E justamente esse trabalho, por exemplo, isso aqui parece impossível, mas esse trabalho aqui, sabe onde é isso? É no México 70. É um banco de areia que tem em São Vicente. Que ano você pintou esse quadro? Esse quadro deve ter a idade. Tem muitos anos já? Não. Foi uns 80, mais ou menos. 80. Na época década de 80, 90, por aí. Anos 1980. Tem um quadro anterior que passou, não sei se é do natural, pintura feita do natural. O pessoal cavalgando ali, né? Aí, olha aí, tá vendo? Um quadro, isso já é Minas. Quadro bonito, né? O que te inspirou isso? Eu sempre gostei muito de cena rural. Paisagem. Eu fui muito para Minas, para Ouro Preto e cidade rural, boiada, lavadeiras. Eu gosto muito do homem na natureza, sabe? Eu gosto mais, meus temas são esses. Tanto é que eu pinto retratos também. O homem é a natureza, é a sua predileção. Exatamente. Gosto muito de barco, porto, pintei muito Porto de Santos aqui, que os navios, entendeu? Que talvez apareça. É o pescador? Pescador. E aí é o porto, né?
Esse é o porto. Nosso cais. Nosso cais. Aí o navio, né, recebendo a carga, entrando ou saindo? A carga está entrando não, ou saindo? Agora eu não sei. Na hora que você pintou, você imaginou o quê? Imaginei pintar o navio ali, entendeu? A luz, pegar aquele instante. Isso aí Itapema. Aquele, Vicente Carvalho, é isso? Vicente Carvalho, isso. Entendeu? Área portuária, né, que nós temos também. Ô Carvalhal, e aí, como é que você já está se aproximando aí da... Tá, sim, ele vai arte indo. do mestre? Tá eu muito estou bem. tentando. Tá Agora, muito bem. Você sabe que uma curiosidade da pintura, né? O Ataíde estava falando de impressionismo, de clássico e tal, mas o grande segredo da pintura é o claro e escuro, né, Ataíde? É luz e sombra. É luz e sombra, é com isso que a gente trabalha a distância, volume. Então isso é muito interessante. O importante também na pintura... O que é essa coisa da luz e sombra aí? É o claro e escuro, é que te dá forma... Saber contrastar? É que te dá forma e volume, entendeu? E os espaços. Porque na pintura você... Você trabalha com na cores, pintura, né? Com as cores que você dá o... Isso. Né? E na pintura você tem que dar esses espaços também. Se há espaços, por exemplo, entre uma árvore e uma casa, você tem que passar entre a árvore e a casa. Você tem que dar essa sensação, entendeu? Isso no total é a atmosfera do ambiente, entendeu? Você tem que dar aquela atmosfera para poder caracterizar a obra, né? Vamos fazer um rápido intervalo aqui. A gente, em instantes, continua conversando aqui com o Ataíde Lopes, artista plástico, não é? Pintor, não é? E com o nosso Antônio Carvalhal, que é aluno aqui do... Muito bem, estamos voltando aqui com o nosso painel regional, que nesta edição abre espaço para a arte, não é? Com muito prazer conversando com o artista plástico, pintor, Ataíde Lopes, não é? Que há 66 anos atua nessa área, pratica essa arte, hoje é um profissional, né, da pintura. E aqui, do outro lado aqui comigo, Antônio Carvalhal, empresário, administrador, gerente administrativo da Rodrimar, uma das mais importantes empresas que atuam aqui na área portuária aqui da nossa cidade, da nossa região metropolitana, e como a gente já citou no bloco anterior, aluno aqui do professor Ataíde, né? Programa gravado nessa edição, você não pode participar, mas com certeza você está acompanhando aí uma série de informações importantes, né? E tá relaxando com a gente aqui, ouvindo o mestre, né? Porque eu acho que é uma das questões que mais te fazem continuar, né, ao aprendizado. Você estava me dizendo no intervalo, é essa coisa de viajar um pouco, né? Esquecer um pouco o dia a dia, é isso? Isso, sem dúvida. Porque você sabe que quando eu estou na pintura, eu viajo. É como se estivesse lendo um romance. A gente começa a fazer as figuras ou as pessoas, mas parece que você está vivendo ou dialogando com né? Naquele momento parece que você está dialogando com aquela imagem, ou você está fazendo uma figura do porto, imaginando que você está no porto. Então você se desliga e eu acho para mim uma terapia. Para mim é um relax mesmo. E você pinta só no final de semana? Só aos sábados. Ah, só aos sábados? Só aos sábados. Só nas aulas do Ataíde? Isso. Até porque... Não arriscou sozinho, não? Pegar uma tela aí Não, eu faço em casa. Aí eu me arrisco no moderno, né? Que é o contemporâneo. Aí a gente quer só jogar cores e tal, né? Então você trabalhar, lógico, que tem uma técnica, você precisa combinar as cores, não pode ser um quadro agressivo, não pode ser tem que ser uma coisa que chama a atenção. Porque às vezes a gente vê um quadro moderno que ele agrada, né? Aquele conjunto de cores, né? É agradável aos olhos. Sim, né? Lógico. Entende? Agora, quando eu vou fazer uma figura do porto, até o Banha há pouco tempo teve lá no meu escritório, eu tenho uma foto do navio e o Banha, nossa, que excelente e tal, porque o Banha começou a atividade dele na Rodrimar, não sei se você sabe, como office boy. E aí ele gostou do quadro e tal, né? Mas então eu faço o arcabouço do quadro e tal, mas o Ataíde sempre está ali dando um toque, né? Olha aqui, tá um pontinho aqui, parece incrível, um pontinho branco lá em algum lugar, já dá aquele destaque, né? Então, os olhos do mestre, né? Que a gente precisa dessa tutela ainda, né? Essa coisa do modernismo, né, citada aqui pelo Carvalhal, ou Ataíde, que às vezes você vê um quadro, né?
uma mistura de cores, enfim, e a gente não compreende, não entende bem, né? Cada quadro tem o seu significado. Tem, lógico. Na cabeça do artista, claro, que o criou, quando é feito honestamente, quando é feito por alguém que tem um conhecimento para isso. Porque através das cores você pode dar interpretações, entendeu? E a própria dissolução, né? Porque às vezes você não sabe o que é. Mas se você começar a analisar pela cor, pelas cores, a maneira como são empregadas certas cores, você tem uma sensação, te dá uma sensação. E a sensação é individual, cada um tem uma... Não é o que acontece, por exemplo, com a pintura figurativa, né? Todos veem igual. Entendeu? É um exemplo... A pintura figurativa, basicamente, o que nós mostramos... É acadêmica. Tudo que é figurativo é acadêmico, porque você tem uma escola. O impressionismo praticamente não tem uma escola. Desculpe, o contemporâneo moderno. Contemporâneo moderno não tem uma escola. Você pega cores, aplica as cores de acordo com o que você quer representar, sol, luz, velocidade, né? Sabe? Você de acordo com o emprego que você põe na tela. Agora, o interessante é o seguinte, por exemplo, a diferença, né, que nós estamos falando sobre o clássico é o seguinte: o clássico é sempre a mesma coisa. É como se fosse uma foto. Todos os pintores clássicos pintam iguais. Se está pintando uma maçã, meia dúzia de pintores clássicos vão pintar aquela maçã igual. Representar aquela maçã. O que é a realidade. A realidade. O exercício da pintura. A realidade. O prazer de pintar. A realidade. Acaba não criando... Se você colocar essa maçã, mesma maçã, numa mesa, e pegar 6 pintores impressionistas e colocá-los para... Vocês vão pegar esse volume de cores que é a maçã, transportar para uma tela. Desses 6 impressionistas, cada um vai representar da sua maneira. Não é igual, eles não pintam iguais. Não pintam igual. Não. É pintura. Eles vão transportar com a mesma técnica, todos têm técnica para isso. Mas cada um tem uma maneira de interpretação. Na cor, a maneira de pincelar. Mas se você, todas as pessoas que olharem vão ver uma maçã, feita por vários tipos de maneiras diferentes de expressão. Tirando essa coisa aqui que você acaba de colocar, né? Essa questão que você acaba de colocar, de onde surge aí de onde vem a ideia, de onde vem a inspiração para um especialista como você, que atua como isso, que é um pintor já hoje há muitos anos profissional, enfim, né? Para pintar determinado quadro, para expressar a sua arte daquela maneira que ela vai sair. É a emoção. A emoção? É a emoção. Você, é como toda arte, né? Mesmo no teatro, na literatura, você tem que ter emoção, você tem que ter sensibilidade. Então você vê até uma cadeira, você olha para aquela cadeira, se você sentir uma sensibilidade, você vai transformar essa cadeira numa obra de arte. Você pega a tela, pega uns pincéis, pega a tinta, e você é capaz de transformar aquela simples cadeira numa obra de arte. É mesmo, você já teve essa... Que você vai ter a sua maneira, e todos vão ver que é uma cadeira, mas de acordo com... Aí já se passa, da arte contemporânea. Da arte contemporânea. A arte contemporânea, você representa, mas a arte contemporânea tem que ser também figurativa. Não é uma coisa assim abstrata. Muita gente acha que contemporânea é alguma coisa abstrata, não é nada disso. Contemporânea também é a maneira de você transmitir, mas dentro de uma forma, uma imagem, mas sempre será figurativa.
Você já chegou a esse estágio aí, o Carvalhal, olhar para uma cadeira, para algum objeto e tal, e imaginar transformar aquilo numa arte? Eu gostaria. Conseguiu, não? Ainda não. Você estava falando como que surge a ideia. A gente é um estado de espírito, né? Principalmente como vou para me divertir. Né? Como lazer. Então eu escolho, depende do estado de espírito, se é uma paisagem, ou uma pessoa, ou uma criança, praia, né? Eu tenho muitos de praia, né? De crianças, né? Que eu gosto. E isso então depende do dia. Agora, o moderno, que a Tairi estava falando, que eu gosto de fazer bastante também, tem uma técnica. Porque muitas pessoas imaginam que é simplesmente jogar tinta no quadro, não é bem assim. Não é bem isso. E o desconstruir, que ele fala, ver uma cadeira, pintar de um aspecto, de outro, a gente pega bem o Picasso, né? Que ele fazia aquelas mulheres, tem gente que não entende, fala quadrado, né? Meia disforme, mas você sente uma emoção quando você vê aquilo. Não é uma coisa que você olha, você fala que figura horrível, mesmo que transmita isso, como Guernica, né, o quadro famoso dele. Então você vê ali o sofrimento, você vê que realmente é guerra, que é um desastre, né, que aquilo é ruim, né? Então ele conseguiu passar essa mensagem. Eu acho que é importante do artista, no caso, ele está passando uma mensagem. Você vê o quadro do Grito, a pessoa olhar e falar, é um quadro feio. Mas ali você vê a expressão, o sofrimento, né? Aquela pessoa que está numa angústia, né? Agoniado, né? Ele está passando a mensagem, né? Ou positiva ou negativa, mas ele está transmitindo. O Francisco Brenan, até um artista lá de Recife, muito famoso, ele fala isso. Ele fala, às vezes eu choco com a minha arte, mas ninguém sai indiferente. Isso é interessante, né, Ataíde? Gente, antes do break, pode colocar aí, viu, Gustavo? Por favor, mais algumas fotos aí das obras do Ataíde, né? E aí ele fala mais um pouquinho aí, na sequência, sobre as suas pinturas importantes. Depois a gente vai para o intervalo. E aí no terceiro bloco, queria falar também sobre as exposições, né? E tudo isso que já fez. Tem alguma coisa no ponto aí, para a gente colocar? Algumas fotos aí das obras do Ataíde, não? Vamos para o intervalo? Ah, tá aí. E aí, Ataíde? Aí estamos isso aí é o nosso forte aqui na Ponta da Praia. Certo. Pode passar mais umas 2 ou 3 fotos para o Ataíde comentar, né? Isso aqui já é Ouro Preto. Ah, em Ouro Preto? Ouro Preto. Tá. Você esteve lá pintando? Foi lá e fez a obra? Várias vezes foi Ouro Preto. São lavadeiras. O Ataíde é famoso também em fazer as lavadeiras, isso viu? Também é Ouro Preto. Isso. Tem vários quadros, inclusive vendia bastante. Né? O pessoal gostava bastante dos quadros dele de lavadeira. Né? Esse quadro... Esse parece, se eu não me engano, ser Mariana. Ah, Mariana, Minas Gerais. Cidades coloniais, né? Cidades coloniais, né? Colonial brasileiro. Cidades históricas. Isso aqui é aqui em Guarujá. Barco, não? Não é barco que está em reforma, barco... E inclusive, curiosamente, o dia estava meio nublado, até, né? Curioso isso. Né? Podia estar um dia claro, né? Eu gosto dessa atmosfera, quando eu pinto praia, mesmo barcos, mesmo cais, de dar aquela sensação de dia nublado, assim, e acrescentar a luz. Perfeito. A minha técnica de pintura eu uso impressionismo, mas com efeitos. Eu uso espátula também, pincel, espátula, não só pincel. Então eu procuro tirar vantagem da luz. Eu gosto muito da luz, sabe? Você pode reparar que os trabalhos ele tem luz. Isso é importante. Vamos para o break aí, tá certo? Mais um rápido intervalo e na sequência a gente... Muito bom, a gente está voltando aqui com o nosso painel regional. Este é o terceiro e último bloco dessa edição. E com prazer recebe o pintor, artista plástico, o Ataíde Lopes, né? E o nosso Antônio Carvalhal, gerente administrativo da Rodrimar e pintor, né? Nos finais de semana, aluno aqui, né? Do nosso Ataíde, né? O programa está gravado, eu repito, né? E eu queria aproveitar esse último bloco para que o Ataíde falasse um pouco dos alunos dele, né? A gente já falou um pouco sobre o Carvalhal que está aqui, não é, Carvalhal? Perfeito. Então você tem, claro,
há tantos e tantos anos Certo. dando aula, né? Já criou aí algumas feras aí da pintura, tem né? bons pintores, hoje pintam muito bem, e tem médicos, eu tenho muitos alunos médicos que vão começaram simplesmente como lazer, e hoje são bons pintores, pintam muito bem, entendeu? Estudaram, têm vontade, não só como lazer, mas que de produzir boas obras, entendeu? A maioria te procura pelo prazer, pelo lazer. Geralmente eu tive mais de 50 alunos, tinha classe aí de 20, 30 alunos de uma vez. E muitos deles eram mais por lazer, até com médicos, né? Mandam procurar alguma Como terapia. Uma terapia, né? Uma terapia, a atenção, e a arte, a toda. pintura é uma grande terapia. É muito bom. Mas no entusiasmo se tornaram bons pintores. Começaram assim e foram aprendendo. Fizeram exposições? Sim, expõem, tem medalhas, entendeu? Estão pondo por aí. Você participa de exposições já participei, há quantos anos? Desde a época desde quando era jovem, participei muitos anos, porque eu me tornei pintor profissional. Toda semana eu pintava, saía para pintar. Sábado e domingo era sagrado, pintava. Mesmo depois de casado, com filhos, eu saía para pintar com o meu grupo, né, de pintor, que nós tínhamos um grupo de pintores, muitos unidos. Infelizmente só estou eu mais um companheiro hoje. E as exposições? Participei de muitas exposições. E quando eu me aposentei nos anos 80, de publicidade, que eu sou publicitário da firma, eu me tornei pintor profissional. Aí comecei a vender em galerias, as galerias começaram a me procurar. Certo. Antes eu não tinha interesse, porque eu não tinha tempo. Aí as galerias começaram a me procurar, aí eu cedi. Comecei a ceder quadros para trabalhos. Você só se profissionalizou depois de aposentado. Depois que garantiu a sua Aí logo em seguida pediram para que eu... Você está desanimando o pessoal aí que quer ser profissional, né? Não dá para ser profissional de arte, não? Dá, só querer. E aprender pintura é muito fácil, não é nada difícil. Isso. Mas o lado comercial não é muito vantajoso? É meio difícil, não é muito fácil, não. É complicado. Como tudo, né? Como tudo, evidentemente. Na parte de arte é meio complicado. Eu tive muita sorte, muita gente me apoiou também, tive sorte. Não era meu sustento, era publicidade, mas depois que me aposentei, me tornei, comecei a mandar para galerias, ficaram interessados nos meus trabalhos, eu tive medalhas de ouro, entendeu? E foi assim, até hoje aí fui forçado, inclusive, num grupo que queriam que eu desse aula, porque eu não estava disposto a dar aula de pintura, e sim pintar só. Aí praticamente insistiram, eu falei, se vocês me arrumarem 10 alunos, isso no Banco do Brasil, na BB, para dar aula lá na BB de pintura, isso nos anos 80. Aí, se vocês me arrumarem, conseguirem 10 alunos, eu começo a dar aula. No dia seguinte tinha 10 alunos. Aí não teve jeito de cair fora, até hoje. E olha, é uma grande satisfação. E você expôs, para que as pessoas conheçam bem, você expôs os seus quadros, a sua arte, aonde? Na Associação Paulista de Belas Artes, que ganhei medalha. Em São Paulo, em Campinas, em toda a parte do Brasil. Menos do Norte, só aqui na parte do Sul. Sul, Sudeste, você participou de várias exposições? Exposições, fui várias vezes jurado também de exposições, oficiais, né? Inclusive os oficiais. Já pensou em fazer a sua também, Carvalho? Ou ainda não tem? Eu participei. Já participou? A última que nós participamos foi... no começo participei da Aliança Francesa, Prodesan, e uma clínica em São Paulo de um amigo, mas
em 2011, o Sérgio Aquino, em homenagem ao Porto, então nós expusemos na Benedito Calixto, que eu já estava com a Ataíde na Pinacoteca. E foi feita uma coletiva com funcionários do Porto. Então, na época, participou o Roldão, que chegou a ser diretor da Codesp, teve um rapaz que era da Guarda Portuária, o Sérgio Gonzalez, que trabalha comigo também, e eu. Então, nós fizemos uma coletiva em homenagem ao Porto. E, no ano seguinte, em 2012, o Sérgio Aquino quis repetir essa mesma exposição. Não foi possível na Pinacoteca, mas nós fizemos na Prodesan. Então foi a última. Eu fujo um pouco de exposição, o pessoal até cobra a pergunta, é que nós não temos incentivo. Incentivo que eu quero dizer é o seguinte, o espaço onde é cedido, você tem que cuidar de tudo. Sim. Você tem que chegar lá, você tem que levar o quadro, você tem que pendurar, você tem que fazer o coquetel, depois você tem que ter alguém para ficar cuidando dos quadros. Então a gente sente assim a falta de um espaço que queira mostrar o trabalho, o artista leva, né? Mas a gente não tem essa preocupação, porque você vê, o Ataíde tem seus afazeres, eu os meus e os outros são médicos, como falou, então fica difícil para a gente correr, organizar essa exposição. Não que a gente não queira mostrar, mas falta oportunidade, né? É uma pena, né? E aproveitando o gancho que eu queria falar para você também, para quem está assistindo, que a gente vê muitas pessoas falarem que está em depressão, que não tem o que fazer, ou aposentou, e poxa, o que será da minha vida e tal. Eu acho que a arte é uma saída. Não só, a arte, não só a pintura, claro, como dança, como música, como coral, né, que antigamente a gente via muitos corais. O próprio Ataíde participou de coral também. Canta muito bem ele, viu? Eu conheci a minha senhora no coral. No coral? Né? Até hoje. E então a gente não consegue admitir a pessoa pegar e se entregar, né? Para dizer assim, estou deprimido, procura fazer alguma coisa, principalmente artes é uma coisa que mexe com a gente e faz com que a gente consiga ver o mundo ao redor cima, né? Bem melhor. Puxa para cima. Aproveitar esse finalzinho para disparar aí mais algumas fotos aí da arte do nosso Ataíde Lopes, né? O Gustavo pode soltar aí mais algumas 4, 5 fotos aí de quadros que o Ataíde pintou, né? Da arte que ele já atua aí há tantos anos. Isso a gente viu no final. Isso também é o pescador trazendo o barco de volta, é isso, Ataíde? O pescador trazendo o barco de volta. Da tarde. Fim da tarde, né? Beleza. Na sequência aí mais um pouquinho. Esse é um quadro bonito, hein? Isso também é Ubatuba. Um espaço assim, não é? É o Banho Ubatuba. Ubatuba também. Eu também... A vaquinha pastando. Isso é mais rural, né? Parte rural. Isso aqui é perto de Serra Negra, Amparo? Não. É uma cidadezinha pequena ali. Socorro, Águas de Lindóia, Lindóia, por ali perto, né? Monte Alegre, acho Monte Alegre do Sul. Monte Alegre do Sul. E aí, isso é boiada. Tocando a boiada, o cavaleiro tocando a boiada lá, né? Perfeito. Estamos, infelizmente, encerrando aqui nesta edição do Painel Regional, com muito prazer recebendo aqui o artista plástico Ataíde Lopes. Parabéns pela arte. Obrigado pela oportunidade. Ensinando aí os bons alunos, tá certo? E outras oportunidades para receber você de volta. Parabéns, viu, Ataíde? Obrigado. Obrigado, Carvalhal, também sucesso. Muito obrigado, agradeço a você, ao programa, né? O diretor, esqueci o nome dele, me ligou gentilmente. O nosso Esteves? Produtor. Esteves, toda a equipe, né? O Vinagre, né? E agradecemos a oportunidade. É uma homenagem ao nosso mestre. Mestre Ataíde Lopes, santista, não é? Então. Um artista plástico santista, pintor santista de grande destaque, merece todas essas honrarias aí que fazem a ele. Parabéns ao Ataíde, parabéns ao Carvalhal e obrigado a você que nos acompanhou. Você fica com a programação aí da TV Santa Cecília na sequência. A gente está de segunda a sexta, né? Sempre às 10 da noite aqui no Painel Regional e às 1h30 da tarde no Painel Debates.